no momento em que fomos convocados a permanecer nos nossos lares por um bom tempo. É uma experiência que jamais teríamos que imaginar, mas ela é muito útil nesse nosso estágio no planeta Terra. Hoje nós vamos conversar a respeito de um tema que estamos fazendo bastante reflexão sobre ele. Eu vou fazer uma apresentação, aí eu quero ver se todos estão vendo. Se ficar enfadonho, reclame, viu? Porque é uma apresentação um pouquinho longa. Vocês estão vendo? Está ok? Está todo mundo com o microfone mudo, não sei se vocês estão vendo a apresentação. Então, balançando. Estamos sim. Ok. Tá Estamos. ótimo. Ok. Bem, nós vamos conversar sobre Kardec, a sua obra Os Espíritas. Mas não é, como você já me conhece, não é uma conversa fácil, né? A gente vai começar com 6 perguntas. Eu resolvi algumas destas para as pessoas que eu mais gosto, inclusive a nossa amiga Zezé, né, Zezé? Aí a pergunta foi, quem foi Kardec? A gente trabalhou isso, né? Qual sua missão? Luiz. As obras de Kardec, a finalidade dele, e quem somos nós e a nossa missão. Esse foi um trabalho que a gente fez e a gente retorna com essa reflexão, porque tivemos a oportunidade aí, né, no Carnaval, de conversar sobre isso. Mas como atual ainda está essa conversa. Por quê? Porque mais das vezes nós que estamos nesse momento muito especial, que a presença, a materialidade de um com o outro, ela é muito importante para a nossa evolução. O que é que a gente identifica? E agora nós estamos no nosso lar. Algumas pessoas dizem recluso no lar, tendo que nos relacionar todas as horas do dia, da noite, com a nossa família, com aqueles com quais nós mantemos um compromisso de uma existência inteira e, quem sabe, de várias. É uma situação de um grande teste para a nossa capacidade de paciência, a palavra na moda, né? Resiliência, mas também de muito trabalho de preparação. Que preparação são essas? Será que, ao se interromper as reuniões mediúnicas nesse Brasil todo, como é que fica o tratamento espiritual? Tivemos que interromper o passe presencial. Como fica a terapêutica espírita? Aquilo que nós tínhamos valorizado de tal forma... Quer o link para participar? Que tínhamos em mente que só a ação do bem tinha que estar na presença. Que o plano espiritual necessita muito da nossa participação. Mas a gente coloca uma interrogação. Será? Em livros de Manuel Filomeno de Miranda, vamos encontrar uma coisa bastante interessante, que ele diz que o plano espiritual não necessitaria do plano físico de forma consciente para ajudar no tratamento espiritual. Porque no plano espiritual continua as reuniões mediúnicas. No plano espiritual continua a terapêutica espírita, a fluidoterapia. Nem falta para aqueles que têm condições do fluido vital, que é propriedade dos encarnados, não faltaria também. Desculpe.
porque eles conseguem retirar o fluido vital dos espíritos encarnados e, com isso, poder ministrar naqueles espíritos que ainda necessitam dele, encarnados ou não. E lembrando que a nossa forma de estar no mundo não nos deixa, nós não deixamos de ser espíritos. Só que estamos numa condição especial que é com o corpo. Mas, ao estarmos em condições especiais do sono, em momentos de consciência alterada, nós participamos do mundo espiritual. Não é raro na revista espírita encontrarmos alguns diálogos de Kardec com espíritos encarnados, através de médiuns, se comunicando. Eu tive já uma experiência, e foi uma experiência muito equivocada, porque eu conversava com o espírito dizia que estava encarnado, e eu, de todo modo, ali, querendo convencê-lo que ele já tinha desencarnado. E o espírito era um encarnado. É uma situação... Então, Kardec faz alguns relatos disso. Então, vamos ver que a missão de Kardec começa a ficar mais clara quando nós entendemos e superamos uma visão idealizada para nós. Então, a questão que a gente trabalhou, quem foi Kardec, que a gente diz é o codificador do Espiritismo, porque a gente só se fixa no período do trabalho, vamos dizer, espírita de Kardec. E a gente esquece toda aquela participação para o mundo que Kardec teve na sua existência. A gente viu que Kardec, ele contribuía para com a sociedade. Ele tinha isso nele muito forte. Então, ele, como pedagogo, ele pôde trabalhar métodos que facilitassem o aprendizado da criança e do jovem. Ele publicou vários livros didáticos que facilitava as mães poderem educar os filhos também em casa. Facilitar as pessoas entrar na Universidade Sorbonne. E ele, em companhia de Levi Alvarez, que era também coautor de alguns livros junto com Kardec, livros como a gramática francesa, tão famosa, ele participava de cursos para chamadas senhorinhas. Século XIX, na França, o gênero feminino tem uma grande dificuldade de ter acesso à educação. E Kardec, junto com Levi Alvarez, montaram cursos para as jovens mulheres, preparando-as para o estudo da Sorbonne. Então, isso mostra a visão de poder participar da sociedade, não ficar alijada da sociedade. Kardec participou, pelo menos pelos levantamentos dos seus biógrafos, 12 instituições de cunho científico e de incentivo ao comércio, à indústria, agrimensura, contabilidade, economia. Kardec ele fazia parte do Instituto Histórico francês, da quarta classe, que era a classe que estudava a história da matemática e das físicas. E você não entra nesses institutos apenas porque alguém lhe indicou. Você tem que ter algum trabalho nesse sentido, né? Kardec, inclusive, criou uma simbologia que facilitava a memorização da história da França, das principais datas. Ele chama de mapa mnemônico, quer dizer, ligado à memória. Você olha e consegue ter a memória visual desses principais fatos. Então, falar sobre o trabalho de Kardec antes de começar a tomar peso os fenômenos espíritas, ele foi dedicado ao outro. E tem uma parte dele, do seu trabalho, que nós dificilmente comentamos,
que é a parte dele como magnetizador. Segundo Kardec, ele, por mais de 20 anos, se dedicou ao estudo do magnetismo. E todos nós conhecemos que o magnetismo, na época de Kardec, final do século XVIII, começo do século XIX, teve uma influência muito grande e ligado o que é hoje à hipnose, o que é hoje ligado à regressão de memória, à terapia do passe e também já na parte da psicanálise. Então, quem esteve o trabalho de ler o livro de Paulo Figueiredo sobre Mesmer, vai ver um material muito rico de restabelecer o magnetismo do ponto de vista como ciência. Embora a academia francesa e inglesa, eles criaram grupos de estudo sobre magnetismo e, por fim, rejeitaram. E ficamos devendo a Mesmer um estudo mais elaborado. Paulo assim o fez, e ele é muito interessante, esse livro. Então, vamos ver que esse lado que Kardec trabalhava, e há uma grande indicação, porque na época dele eram duas sociedades formadas para lidar com o magnetismo, e parece que Kardec era mais ligado ao magnetismo da cura. Algumas informações estão nos chegando a respeito da vida de Kardec antes de tornar-se um espírita, antes dele codificar. Que materiais são estes? Nós temos 3 grandes acervos que estão sendo estudados, catalogados e vão estar disponíveis na internet para os pesquisadores, que muda muito o conhecimento que temos de Kardec, que temos da sua obra. Uma das coisas interessantes é como é que esses acervos apareceram. São escritos, livros. O primeiro deles foi a livraria Limarie, que ela foi fechada oficialmente há uns 3, 4 anos atrás, e todo o material dele foi disponibilizado em leilão. O movimento espírita chegou a se movimentar, coletar recursos para arrematar o que ele chama essa massa falida, porque poderia ter material ainda de Kardec lá. E, para surpresa de todos, alguém comprou todo o lote, e de forma anônima. Outro acervo muito interessante é o acervo de Canuto Abreu, que é o confrade que no início do século XX esteve por 2 vezes em Paris, na primeira, logo após a Primeira Guerra Mundial, 1920, e ele manteve contato com pessoas ainda ligadas a Allan Kardec. Então ele foi na mansão dos espíritas, ele teve contato com Leon Denis, ele teve contato com o filho de Alexandre, que era vizinho de Kardec. Ele teve contato com o filho de Lemarie, que era o sucessor da revista Espírita, e foi o sucessor da livraria Espírita, e ele viu muito material. Foi o que ele fez? Ele juntou esse material e solicitou fazer cópias das cartas de Kardec. Eram cartas pessoais, porque é o seguinte, quando Kardec se correspondia com alguém, ele fazia uma cópia da carta. Ele encaminhava uma carta e fazia uma cópia. Então, essas cópias é que Kardec guardou. E eram inúmeras cartas dessas. Então, ele não teve, a Canuto Abreu, a autorização de levar as cartas, mas ele copiou. E esse material muito rico, ele trouxe para o Brasil. E ele retornou depois da Segunda Guerra Mundial, porque ele disse que viu algumas pastas do próprio Kardec que estava guardado com esse.
filho de Limari. E quando ele retorna depois da Segunda Guerra, os nazistas tinham destruído a livraria espírita, a mansão, a casa-mansão dos espíritas, que era um museu. E Kardec tinha dito que essas cartas serviriam para a história do espiritismo. E, por alguma questão aí da vida, o Canuto Abreu conseguiu falar com esse filho Lemari, que já estava desencarnando, e ele deu uma pasta de couro com as cartas pessoais de Kardec. Canuto trouxe para o Brasil, entrou em contato com Chico para conversar com Emmanuel sobre esse material. Emmanuel disse que não seria publicado em vida de Canuto, que Canuto passasse a limpo e repassasse isso por seus familiares. Em algum tempo, isso seria publicado. O que ocorreu que Canuto passou o resto da sua existência passando a limpo. São mais de 1.500 correspondências. Dessas, 30% ele passou a limpo e 10% ele traduziu. Ele desencarna e passa o acervo a seu neto, porque seu neto já estava numa idade para assim o receber, ele nem passa nem direto para sua filha, mas direto para o seu neto. Seu neto guardou isso e, num tempo, doou a FEB para fazer um museu. Mas alguma questão não deu certo. Ele retoma esse acervo e entrega à Fundação Espírita André Luiz. E aí a fundação chama Paulo Figueiredo e coloca ele como coordenador desse trabalho. Então tem uma casa lá em São Paulo e esse acervo começou a ser verificado. Mas a coisa não para por aí, né? Quem arrematou todo o material da Livraria Espírita foi um brasileiro, que procura a fundação e disponibiliza também esse acervo. Qual foi a surpresa? Que esse acervo é muito material antes de Kardec trabalhar como codificador, com os fenômenos espíritas. E, para completar, o filho de Chico, através de uma senha, entrega todo o acervo de Chico também à fundação, a Paulo Figueiredo. Porque Paulo Figueiredo ele fez uma viagem para Uberaba para conversar com o filho do Chico e foi com um promotor de justiça que conhecia o filho de Chico e foi apresentar porque Paulo queria conversar sobre a Gênese, se tinha alguma coisa de Chico relativa à Gênese, já que estava nessa discussão da questão da adulteração da Gênese. E aí o filho de Chico, quando viu Paulo Figueiredo junto com o promotor de justiça, era a senha que Chico tinha dado a ele, que quando alguém viesse conversar e trouxesse o homem da justiça e mais alguns pontos, entregasse todo o acervo. Então ele entrega. Então hoje a fundação tem esses 3 acervos, isso vai levar uns 15 anos para poder ser depurado. E as primeiras informações, inclusive o presidente da Federação Espírita Francesa, Charles Kemp, também empreendeu buscas de documentos. E o que é que nos chega? Que Kardec ele teve uma filha adotiva com Amélie Boudet. Essa criança ela desencarnou, muito jovem, 6 anos de idade. Morava com a avó, a mãe de Amélie, e pegaram uma carta de Kardec pedindo que cortasse uma mecha do cabelo dela para ele encaminhar para uma sonâmbula. Isso antes de Kardec ser codificador, quando ele era estudioso do magnetismo, para que a sonâmbula pudesse determinar que tipo de doença a criança tinha. Então, a criança desencarna. Então, essas informações nos chegam. Kardec ele foi estudar em Yverdon aos 10 anos, todo mundo achava porque a família tinha posses e ali a mandou, mas na verdade não, porque o pai de Kardec sumiu, fez uma viagem e desapareceu da família. Então Kardec foi criado pela mãe, pela avó, por uma tia, e elas colocaram em Verdun, porque lá aceitava-se também pessoas que não podiam pagar órfãos.
Mais à frente descobriram o atestado de óbito do pai de Kardec, ou seja, ele saiu de casa e foi viver em outra cidade. Então, esses pontos nos chegam para ver que tipo de pessoa foi moldada com tantas dificuldades e logo cedo desperta para atender a população. E ele deixa um legado muito grande de livros, da parte pedagógica, e ele tem um dito dizendo que todo cidadão deve colaborar para o bem comum. Então a gente pega essa pessoa que tem essa característica de doar-se ao outro, aquilo que ele tem de conhecimento, e pelo seu trabalho no magnetismo, em ajudar as pessoas na sua saúde. Então, isso é uma prova que, quando lhe chegou o fenômeno espírita, já encontrou bastante sintonizado para apoiar o outro, para traduzir em obras para a sociedade, para a humanidade. Então, este é Kardec. E a sua missão é deixar um legado de exemplo de pessoa. E isso é fundamental, o exemplo que ele foi para nós. A sua forma de lidar com as dificuldades e com o outro. Kardec faliu por 2 vezes. E ele chegou a tal situação que ele tinha 3 empregos, 3 bicos mesmo, como se fosse o contador, o homem que ajustava as contas nos livros, para uma revista, para um teatro e para uma loja. E quando ele iniciou nesse trabalho dos fenômenos espíritas, ele teve que despender tempo, tanto que ele consulta aos espíritos se ele deveria sair desses empregos para poder se dedicar ao espiritismo. E os espíritos disseram, de forma alguma, use seu tempo livre para isto. E depois que insinua que Kardec teria que publicar um livro, ele disse que não tinha recursos para isso, não tinha condições, que ele vivia modestamente. Mas aí os espíritos disseram, não, você vai ter condições. E ele o fez com as suas reservas. E aí, a partir daí, ele teve recurso suficiente com o seu trabalho. Então, esse é um pouco do resumo de Kardec. Porque a gente só se fixa no Kardec, o estudioso dos fenômenos espíritas. Não, vamos fixar nele como um cidadão dedicado ao bem-estar da sociedade. Isso é um chamamento para nós de não colocar Kardec como a gente está ouvindo muito, missionário, ou seja, alguém que começa a ter um processo de endeusamento, de criar um mito. E isso é interessante. Eu tive a oportunidade e me surgiu de fazer um curso em Harvard, um curso online. Esse curso era pago e na pandemia ele transformou em gratuito. Quem quiser o certificado paga uma taxa e tem um certificado. Então, eu devo estar concluindo esse mês. É um estudo sobre religiões, são 6 religiões que foram estudadas dentro de uma metodologia científica, e que não é para conhecer os detalhes da religião, mas como os livros sagrados dessas religiões foram formados, tratados, discutidos, analisados, e as pessoas-chave dessas religiões como se transformam em mito. E me chamou muita atenção, e para nós espíritas, por isso que eu retorno com este tema, que eu já tinha trabalhado com vocês, mas sobre outro enfoque, é que há uma tendência de a gente também fazer do espiritismo uma religião do livro. Como é que isso ocorre? Isso tá, na religião do hinduísmo, que tem uma literatura vastíssima. Aí depois estudamos o judaísmo, o budismo, o cristianismo,
o islamismo e agora concluindo com o sikhismo. E por que essas religiões? Porque essas religiões se transformaram em religiões do livro. E há uma forte tendência de transformar também o espiritismo na religião do livro. Como é isto? Tem-se os escritos, esses escritos, depois que se estabilizam a sua forma, ele fica cristalizado. Tudo que está ali é a verdade absoluta, nada muda, nem que seja uma palavra. Aí torna o livro algo sagrado, sacro. E as revelações não mais estão dentro do livro. Faz parte de pessoas que começam a interpretar aquilo que tem no livro. E aí, de tempos em tempos, essas interpretações vão, às vezes, virando para algum lado, virando para outro lado. É muito interessante esse material. Como nós conseguimos, às vezes, pegar a gente não chama presente do divino, mas como o divino atua em toda a humanidade, trazendo instruções para o bem, e a gente consegue empacotar e desvirtuar. E depois vem os mitos, que são estas pessoas que trouxeram esses livros, começam a se transformar em verdadeiros deuses. Começa a ter o mito de alguém sobre-humano. Então, a gente tem que entender Kardec como uma pessoa que é ligado à humanidade, mas que não está distante das possibilidades de qualquer ser humano. A gente o diz missionário, porque ele cumpriu a missão dele, isso está claro até nos livros, principalmente em obras póstumas, mas não vamos entender que é uma pessoa que é impecável. Porque até Jesus, quando o chamaram de bom, ele disse, bom só o Pai. Mas a gente tem que ver que é uma pessoa que realmente dedicou toda uma existência à sociedade. E no final da sua existência, ele consegue, né, em aqueles momentos que ele já podia estar aposentado, ele consegue transformá-la com a sua obra. E a gente reduz a sua obra aos 5 livros que ele chama principais. Essa palavra codificação não existe na época de Kardec. Isso é uma invenção nossa do Brasil. Então, esses 5 livros, que ele chama de principais, mas a obra de Kardec é muito vasta. A Revista Espírita, então, é um manancial de coisas para a gente ver. O que é que eu quero? Eu quero fazer o link desta obra, desse acervo de obras, com a pessoa de Kardec. Não podia ser diferente. Alguém que virava à noite e desencarnou de excesso de trabalho, com certeza, vendo a melhor forma de traduzir aqueles fenômenos num arcabouço filosófico, no que ele chamou de uma doutrina com seus princípios, princípios para a nossa existência. Como nós, a nossa sociedade, o período da nossa encarnação, nós somos alijados da filosofia. Então, ali, década de 70, a filosofia deixou de ter impacto, 80, 90, depois começa um retorno, mas já querem agora excluir dos currículos dos nossos filhos e netos. É uma pena, porque a obra de Kardec é uma obra filosófica, no seu sentido mais amplo. E quem tiver curiosidade, tem um livro de professor Ney Lobo, que já desencarnou, são 5 tomos sobre filosofia da educação espírita. E ele trata no seu primeiro tomo, no seu primeiro livro, todo o estudo demonstrando que o espiritismo é uma filosofia, no sentido mais amplo da palavra, porque trata da existência, trata das causas e origens do espírito e também do seu fim. Então, ela permeia todo o processo da filosofia.
o Livro dos Espíritos como um marco dessa estrutura doutrinária, mas quando a gente fez aquela pesquisa, né, que transformou-se em livro, de fazer análise do Livro dos Espíritos, a gente viu como Kardec alterou, modificou, ajustou a sua obra. Ele mesmo estava dizendo, isso aqui não é um livro sacro, é um livro que nos ajuda a compreender o relacionamento com o mundo espiritual de forma racional. E a gente pergunta, e nós espíritas? O que é que nós estamos fazendo com Kardec e sua obra? Aí a gente reduz a existência de Kardec a só o período em que ele fez a sua pesquisa, as suas obras aos 5 principais livros, e achamos que a missão de Kardec foi somente trazer a doutrina espírita. Não. A principal missão de Kardec está ali, o exemplo de pessoa, porque com a obra e a pessoa que ele era, tornou o quê? Tornou que não basta termos produzido algo. É fundamental que tenhamos produzido isto com ética, com moral, com bom senso. Porque este é o carimbo, é a assinatura de uma grande obra. Então, quando a gente olha uma grande obra, a gente tem que olhar o autor. Quem o escreveu? A gente costuma. Aquilo foi inspirado, veio tudo de uma vez. E a gente vê que o trabalho de Kardec foi transpiração e muita. Muito embora há uma corrente que defina-o como um médium inspirado. Porque quando ele estava recluso, numa casa de campo, escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não avisou nada a ninguém, se retirou, passou alguns meses, e ele escreveu para um médium lá em Paris, perguntando o que acham os espíritos da obra que eu estou fazendo. E a resposta dos espíritos é muito interessante, porque eles dizem, estamos gostando porque você está escrevendo aquilo que a gente está pedindo. E em que e os espíritos fazem a pergunta a Kardec. Você, às vezes, não ouve zumbidos na casa, ruídos na casa, sons na casa? Aí Kardec disse sim. Aí ele disse, são as vozes dos espíritos que estão ao seu redor. Então, a revista Espírita nos revela 2 fenômenos de efeito físico que ocorreram com Kardec. Primeiro, quando ele estava escrevendo o Livro dos Espíritos, que ele ouvia um som pela parede, ele investigava, não achava, a Melibudê chegou tarde da noite, umas 10 horas, e ouviu também os ruídos e perguntou o que era. Ele disse, olha, isso aqui já está há algum tempo, não sei o que é. E depois foi revelado que o Espírito Verdade disse, não, era que a gente queria chamar atenção para um grande erro que você estava colocando no livro. Aí, e depois esse relato, quando ele estava escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos ver que como ele elaborou, né, para que deixasse para a posteridade uma obra filosófica, mas uma obra que estuda os evangelhos. Então, essa grande celeuma, espiritismo é evangelho, é religião, não é? O espiritismo, o arcabouço doutrinário do espiritismo foi para estudar os evangelhos. E quando Kardec separou, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vida de Jesus tem podia separar em 5 partes. Os fatos comuns da vida de Jesus, histórico, os milagres, as predições, aquilo que virou dogma pela igreja e o seu cunho moral. E ele ia ser até o cunho moral. Só que o Evangelho segundo o Espiritismo tratou das máximas do Cristo, o céu e o inferno, ele tratou daquilo que se transformou em dogma da igreja, por isso que é justiça divina, aí o céu, o inferno, o demônio, reencarnação. E depois ele tratou dos milagres e as predições no livro A Gênese. Então, o que é que significa isso? Uma releitura dos evangelhos, escritos por pessoas que deram testemunhos de si.
quando a gente analisa a parte que é segundo Mateus, a existência de Mateus, a existência de João Marcos, do trabalho que Lucas teve e de João, o evangelista, que desencarnou com a idade muito avançada, sem esquecer os Atos dos Apóstolos, que, na verdade, ele é quase todo sobre a vida de Paulo. Então, é dito que foi Lucas que escreveu, e algumas pessoas chamam até do quinto evangelho, só que ele narra no início um pouco sobre Pedro, mas a partir ali do 8º capítulo até o 28º, a vida de Paulo. A ação de Paulo. E termina quando Paulo fica preso lá em Roma. Então, é interessante que os 4 evangelhos enfocam Jesus, mas os Atos dos Apóstolos enfocam Paulo. E aí tem as cartas de Paulo, que foram os primeiros escritos cristãos. Então, isso é o que a gente chama do cânone cristão. E quem está por trás destas obras são pessoas que testemunharam. Então, a relevância a gente dá à obra, mas a gente esquece dos créditos de quem ela o fez. Se são obras inspiradas, como tudo na nossa existência. Todo bem emana de Deus. E nós assim o captamos. Então, a obra e Kardec é isto. E a finalidade desta obra? É para nos atingir e nos fazer progredir. Então vem a pergunta, e nós espíritas? Como é que nós estamos? O que é que a gente entende pela nossa missão? Eu vou interromper aqui a apresentação para fazer esse questionamento conosco. Há muita discussão interior nossa em ser espírita. Então, nós colocamos, não, o espírita é aquele que participa de uma casa espírita, ele participa de trabalhos mediúnicos, ele estuda, ele pratica caridade, ele é uma pessoa que acredita nos espíritos, acredita em Deus, acredita na evolução, acredita no plano espiritual, que existem vidas em outros planetas, acredita na reencarnação e nessa comunicação com os espíritos. Pronto. Isso, a grosso modo, é o que nós definimos uma pessoa como espírita. Quando a gente vai lá para Kardec, a gente se surpreende como ele entende o que é o espírita. E aí e Kardec é assim, ele classifica tudo. Né? Tudo ele colocava em classe. Porque ele é aquela pessoa sistemática e de organização. É dele mesmo. Tudo que ele pega, ele sistematiza, cria um indicador, cria um índice, organiza o pensamento. Então, uma das primeiras coisas que Kardec se defrontou quando estava estudando os fenômenos espíritas, mediúnicos, foi que quem estava por trás era uma inteligência. E essas inteligências eram os espíritos. E que esses espíritos eram o quê? As pessoas que aqui viveram. Aí ele fecha um raciocínio lógico que, a partir daí, toda a sua pesquisa se pautou. Os espíritos são pessoas. Se são pessoas, não são nem anjos, nem demônios. São pessoas. Com as suas fraquezas e também com as suas virtudes. Então, era preciso um método de lidar com essas pessoas, como encarnados ou fossem. Então, ele começa a classificar os espíritos. Aqui nós classificamos pelo aspecto socioeconômico, intelectivo. Mas, para o plano espiritual, Kardec classificou em função do adiantamento intelectivo e de ética moral. Aí ele faz aquelas 10 classificações, né? 3 grandes classes, os espíritos imperfeitos, ou impuros, como ele chama, os espíritos superiores e os espíritos puros. E aí depois ele vai segmentando, né? Coloca 6 subclasses para os impuros, 3 para os espíritos superiores e uma para os espíritos impuros.
ele usava essa chamada escala espírita quando ele lidava com os espíritos. Porque ele já via qual a temática daquele espírito. E uma das obras mais fantásticas de Kardec, estudada em universidade, mas pouco estudada na casa espírita, é o método dele. O método de Kardec, se a gente ler e entendê-lo, a gente poderia aplicar na casa espírita. E entender melhor como se relacionar com os espíritos. É um método racional, onde a razão é o primado da razão. E aí vem aquela colocação de Erasto, que mais vale rejeitar uma verdade do que aceitar várias mentiras. Porque se aquilo é verdade, mais na frente volta. Se é mentira, conseguiu passar por uma grande prova. Então, Kardec deixa esse grande legado para a gente, que é o seu método. Os livros, ele deixa uma sociedade científica e deixou um plano de estruturação do movimento espírita. Então, hoje, para que a gente diga, eu sou espírita, deveríamos começar com como nós nos relacionamos com os encarnados e com os desencarnados. Porque é uma coisa interessante, né? E nas nossas reuniões mediúnicas, nós nos transformamos de tal forma que assumimos uma posição de seres perfeitos, conscienciosos, seguintes da palavra e do amor de Jesus, e vamos acolher aqueles espíritos que lá chegam. E nos esquecemos que aqueles espíritos que chegam raivosos, doentes, aquilo é um estado emocional que, vencido, vai demonstrar um espírito, às vezes, superior a nós. Aquilo é um momento que o espírito está passando. Então, a gente chama atenção que a nossa forma de proceder, ela tem que ser alinhada com o que nós realmente somos. E aí Kardec disse que ele verificava o espírita pelo esforço que ele fazia. Isso significa que nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas limitações, às vezes até autoimpostas, mas requer de nós um esforço para superá-las. É como se a gente estivesse nadando contra uma correnteza, e a partir disso a gente vai fortificando, aprendendo a ter forma de contornar os problemas, superar esses problemas, como se fosse rio acima, naqueles tipos de espécies de peixes que, ao nascer no rio, vai para o mar, e do mar ele retorna até a nascente do rio, aonde ele nasceu. Então, superando aquilo que era bastante improvável. Essa força interior que o espírita tem, ela é alimentada constantemente pelo legado de Kardec. Então, a nossa reverência que a gente tem com ele é: o mínimo que nós podemos fazer é utilizar esse legado para nós darmos passos seguros na nossa evolução. E uma das coisas que a gente tem que ter o máximo cuidado é quando a gente olha de lado e passa a tecer críticas com quem está ao nosso lado. Ora, como é que a gente pode medir o esforço que aquela pessoa está fazendo e se melhorar? Nós temos uma palestra que eu inclusive, já fiz lá no Semeadores, que a gente fala de 4 personalidades, só que a gente vai visitar essas personalidades nos seus piores momentos. É quando a gente visita Paulo de Tarso, torturando, matando o cristão, e a gente vai dizer: o cristianismo só vai sobreviver por causa desse sujeito. E a gente diria: isso é louco, isso é um torturador, está perseguindo, está matando, está destruindo.
quando a gente visita Francisco de Assis, ele montado no cavalo, com armadura, espada e escudo. E ninguém se veste assim para ir brincar, se veste para ir matar. Nas guerras entre Assis e Spoleto. E a gente vai dizer, olha aí, o homem que mais entendeu o evangelho no mundo. Tá louco? Tá aqui vestido com espada, vai matar a gente. Se a gente tivesse condições de ver Mahatma Gandhi estudando em Londres advocacia, e a gente ia dizer, tá vendo esse rapaz? Ele vai libertar a Índia sem dar um único tiro. Como? Ele está estudando na Inglaterra. Ele vai ser um advogado inglês. E se a gente pudesse ver um Chico com medo, medroso, ou pior, vendo ele vendendo pinga no armazém. E a gente dizer a maior antena espiritual que o mundo já viu, vendendo pinga. Então, os nossos conceitos não atingem o interior do outro. Então, quando a gente vê uma determinada situação crítica que algum companheiro, companheira nosso, ou mesmo pelo noticiário, pé atrás, minha gente. A gente não sabe com quem estamos lidando. Eu estou aprendendo muito com a religião Sikh. A religião Sikh, se a gente for olhar, ver uma religião muito guerreira, né? Porque, inclusive, eles usam 2 adagas como vestimenta da religião, mas isso é um processo histórico. Eles colocam que a forma de se aproximar de Deus só é única, a caridade. Por isso que todo templo Sikh, que já são 330 milhões de pessoas Sikh no mundo, fornece comida de graça para quem quiser, 24 horas do dia, todos os dias do ano. Só com trabalho voluntário, porque não tem sacerdócio. Ela se transformou também numa religião do livro. Tem também suas correntes de divergência. A outra questão que o sikhismo traz, muito importante para nós espíritas, é todo ser da criação é um ser divino. Saiu da mão do Criador. Se saiu da mão do Criador, merece todo o nosso respeito. Não importa a cor, a casta, que o sikhismo é da Índia, o status dessa pessoa, ou se é mesmo inimigo nosso. Ele é uma criatura divina e merece respeito. E eles avançam, né? Não só a criatura divina, mas tudo aquilo que é criado por Deus. Então, é um momento de reflexão que nós estamos fazendo. Primeiro, já colocamos o pé no chão, entendendo que o plano espiritual pode cuidar do processo obsessivo, pode cuidar das doenças do espírito, das doenças do corpo, sem precisar da gente. Porque senão o mundo estaria no caos. Porque muitas vezes a gente, no nosso trabalho na casa espírita, achamos que se ela fecha, o mundo se acaba. Quem vai tratar deles? O plano, Deus tem todo um plano divino para tudo. O trabalho continua. Agora que a gente tem que se perguntar, como no atual estágio que nós temos, podemos colaborar com o plano espiritual no tratamento? Aí já muda. Ah, quer colaborar? Tenha um dia bom, com higiene mental. Durante o sono, peça ao plano espiritual para se fazer presentes nas reuniões que estão ocorrendo no mundo espiritual. Que nunca parou. Porque a gente imagina que 2, 3 conversinhas nossas com um espírito bastante perturbado e de repente resolveu. Não. A reunião mediúnica nossa só era uma pontinha daquilo que aconteceu antes e vai acontecer durante ainda, depois da reunião. É uma ponta para que a gente aprenda
com as dificuldades desses espíritos que são cartas abertas para nós. Você veja uma pessoa vindo a uma reunião mediúnica com um espírito expor toda a sua problemática. Por que isso acontece? Só para a gente ajudá-lo? Não. Essa exposição das coisas mais íntimas que uma pessoa tem é para o nosso aprendizado. Para que a gente, puxa vida, veja as ações e reações que estão acontecendo com esse indivíduo que caiu aqui na minha frente, não foi do nada. Lição a ser aprendida. E aí a gente vai se transformando no sal da terra. Nesses momentos de grandes provações, nós somos o exemplo que as pessoas estão olhando. Como é que nós estamos nos comportando? Melhor ou pior daqueles que nós vivemos fazendo análise crítica? Nós temos que exemplificar. Nós, espíritas, temos que dar testemunho desse grande saber, dessa grande filosofia, exemplificando. É o momento dos mártires, que na época de Jesus ele já tinha dito, não é mais necessário sacrifícios do corpo, dos primeiros cristãos indo às arenas, orando, indo se transformar em tochas humanas, sendo queimados vivos. O momento atual que nós como espíritas vivemos é apenas exemplificação. É entender o momento, é estarmos no nosso lar 24 horas no mundo de relações com os familiares, e a gente tem que dar o testemunho. Aí a gente faz uma reflexão. Como está o nosso comportamento? Como está... Estou continuando com os estudos, com a mente ligada aos espíritos, ao plano espiritual, participando das atividades virtuais, doando a nossa energia quando dormimos ao plano espiritual para que ele faça bom uso, doando as nossas mais caras afeições e vibrações, os nossos pensamentos mais íntimos de bondade, para todos aqueles que nós verificamos que estão sendo criticados. Chico, ninguém entendia, porque Chico todos os dias lia os jornais, na parte das notícias trágicas. Né? Antigamente o jornal ele tinha um encarte da página policial. Aí a gente, como espírita, a gente sabe por quê. Porque ele ia orar não para as vítimas, mas para aqueles que, numa fraqueza, num determinado momento, delinquiram. Então, essa é a postura de Chico. Um homem de ação, e uma ação persistente em superar o seu orgulho. Então, estamos convocados para superar o nosso orgulho, as nossas vaidades, o nosso saber, achando que o plano espiritual depende enormemente de nós para fazer a transformação do planeta. Não. Um simples vírus, que já vai no 19, porque tinha um 18 antes dele. Mas como não atingiu de uma forma... houve vários ensaios, né? Aí vinha os Covides da vida, os coronavírus da vida, mas só atingiu o leste europeu, aliás, o sudeste da Ásia, a África, ficava por ali, então, para a gente, nada acontece. Aí, de repente, o mundo para. De repente, paramos, estupefatos. E agora? E a gente vê que o mundo começa a retornar. Já não vai ser como antigamente, porque agora nós estamos mais experientes no mundo das relações, no mundo de olhar o outro pelas câmeras, como o plano espiritual nos vê, e a mensagem continuar a ser produzida a cada um de nós, segundo os talentos que nós trouxemos quando encarnados. Nós estamos falando de espírita para espírita. E aí vem a célebre frase do Espírito Verdade. Espíritas, ele não disse mundo, não, ele fez espíritas, amai-vos.
e instruí-vos. Amai-vos uns aos outros e instruí-vos na lei divina. Não é na doutrina. É a instrução da lei divina, que a doutrina facilita o nosso aprendizado das leis morais. Muita paz para todos e muito bom vê-los e revê-los em cores, fora os nossos trabalhos que nos encontramos no plano espiritual. Muita paz. Que assim seja. Que assim seja. Nós é quem agradecemos a você, Luiz, pela sua boa vontade, pela sua disponibilidade e pelo seu comprometimento, né, com a doutrina e com a nossa instituição, nosso querido IESF. Alguém quer falar alguma coisa aí? Agradecemos a presença de todos os trabalhadores, frequentadores do IESF, os nossos amigos Elias Machado, Júlio Galamba, que estão aí conosco, e outros de outras instituições. Alguém quer dar algum recadinho aí? Não, Cláudia, agradecer, né, em nome da casa. Como você falou, tem outras pessoas de outras casas, né, que estão assistindo. Agradecer a Luiz, como sempre, né, trazendo os conhecimentos dele para nos abrilhantar. Agradecer, de fato, a todos e desejar uma boa noite. Bené, aproveita e faça a prece de finalização. Eu estou ainda de máscara porque tem mais gente aqui na sala, perto de mim, por isso, mas vou tirar agora. Para mim era a barba que ele estava cheia. Pois é, vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer ao Mestre Jesus por ter nos permitido, nesta noite, esse encontro virtual, mas de uma grande energia fraterna, né, com os conhecimentos que nos foram passados aí pelo nosso amigo Luiz, pedindo ao seu anjo de guarda, aos seus guias espirituais, né, que fortaleça cada dia mais esse seu trabalho, né, que ele sempre nos traz com muito carinho, sempre que a casa o chama. Então, pedir a Deus que dê muita paz, muita luz, saúde à sua família, né, para que ele leve adiante esse trabalho tão belo. E a todos os trabalhadores semeadores da fé, a todos os pacientes encarnados e desencarnados, aos nossos familiares, aos nossos amigos que hoje estão conosco de outras casas, que Deus encaminhe, né, seus anjos guardiões, para que nos fortaleça nesse momento tão difícil que estamos passando, para que nós possamos aprender com o que está sendo colocado na nossa frente, né? Essa missão informada pelo nosso amigo Luiz, né? O papel que cada um deve fazer a partir deste momento. Que a paz e a luz do Mestre Jesus estejam com todos, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Um abraço a todos. Tchau. Fica com Deus. Gratidão, Luiz. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Bené, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. E quem quiser, domingo estaremos com o Evangelho no Lar, tá? Estaremos com o Marinaldo aí.